obra que a gente estuda, né, quando está aqui com a palavra, é o livro Caminho, Verdade e Vida, ditado aí pelo Espírito de Emmanuel e psicografado aí pelo Chico. Hoje nós vamos ler a lição 14. Isso. Em ti mesmo é o título da lição. Em ti mesmo. Tens fé, tenha em ti mesmo diante de Deus. Esse é um provérbio, né? Um trechinho aí da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 22. Muito bem, então, tens fé, tenha em ti mesmo diante de Deus. Quando a gente fala em fé, a maioria de nós tem dificuldade de entender o significado de fé. Eles falam, não, eu tenho fé, eu acredito. Só acreditar não significa ter fé. A fé é, acima de tudo, uma relação de fidelidade. Fidelidade entre cada um de nós e o Criador. E a relação de fidelidade não é uma via de mão única. Não é uma via de mão única. Porque o Criador confia em mim. Mas quanto eu confio nele? Essa é a pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. Quanto eu confio mesmo? Na hora da dificuldade maior, eu confio nele. Quando está tudo às 1000 maravilhas, ou mais, as 2000 maravilhas, quantas 1000 maravilhas se fizer, está tão bom que eu nem sei quantas 1000 maravilhas. Eu continuo tendo a mesma fidelidade a ele, ou eu nem lembro dele. Porque muitas vezes lembramos na hora do sufoco, na hora do aperto, na hora que a coisa está feia para o nosso lado. Oh meu Deus, você me abandonou. Então a fidelidade é no sentido de ir e voltar. Não é só ele com a gente. Ele confia em todos nós. Todos nós fomos criados por ele. Ele confia em cada um de nós, independentemente do jeito que somos. Mas cada um de nós confia da mesma forma nele. É isso aqui que o texto está questionando. Tens fé, tenha em ti mesmo. Você confia em você? Porque antes de mais nada, eu preciso confiar em mim. Porque se o Pai, se o Criador confia em mim, eu, mais do que nunca, preciso confiar em mim mesmo. Senão é um contrassenso muito grande. Ele confia em mim, mas eu tenho dúvidas de mim mesmo. Em determinadas situações eu não respondo por mim. Eu tenho dúvidas de mim. Bom, então aí a fidelidade não está estabelecida. Porque fidelidade não é só de um para com o outro. A fidelidade só existe de fato quando ela é de um para o outro, do outro para um. Aí você pode dizer a fidelidade completa. De um lado só não caracteriza a fidelidade. É isso que Paulo está chamando a atenção aqui nesse versículo, né?
E outra coisa, a fé com fidelidade é a base da regeneração de cada um de nós. Que a gente fala tanto em evolução, que estamos numa caminhada evolutiva, que todos nós vamos evoluir dentro da lei do progresso. Então, a fidelidade, a fé verdadeira é a base da nossa regeneração. Então, para que atinjamos a condição de um espírito melhorado em relação ao que somos hoje, não tem outro caminho a não ser termos a verdadeira fé. Então temos que acreditar em nós mesmos, cada um em si. É importante as pessoas em torno de mim acreditarem em mim? Sim, é muito importante. A gente sente um conforto, né? Quando você percebe que quem vive ali ao seu redor, todo mundo confia em você. Dá um conforto, dá uma força. Mas nada dá mais força do que quando você fala, eu confio em mim. Né? Como se diz aí no popular, eu confio no meu pai. Sim, que muitos falam. No sentido verdadeiro da palavra. Muito bem. Tem até uma pergunta no Livro dos Espíritos, é a pergunta 911. É uma pergunta que questiona esse lado aí da fé, o verdadeiro significado da fé. E nessa pergunta, os Espíritos respondem assim: aquele que não crê ser capaz de vencer uma paixão, é porque se compraz nela. Eu vou repetir: aquele que não crê ser capaz de vencer uma paixão qualquer, é porque se compraz nela, ou seja, ele se sente bem com ela, ou seja, é uma confissão de culpa. Não, eu não resisto a um churrasco. Churrasco eu tenho que participar. É minha paixão. Não quero saber que dia que é, que período que é, não quero saber de nada. Churrasco eu não perco. Mudo toda a minha agenda por causa do churrasco. Bom, então o churrasco te dá tanto prazer assim? Então está aí uma das suas fraquezas. Então já é complicado você falar que você confia em você mesmo. Porque se aparecer o convite para um churrasco, você cancela tudo porque você vai no churrasco. Se aparecer o convite para uma festa, eu não perco festa. Então está aí o meu ponto fraco. Está aí a fraqueza da minha fé. E vai por aí afora. Eu não resisto a um negócio onde o lucro é garantido para mim. Vou ganhar dinheiro. Esse negócio eu não perco de jeito nenhum. Aconteça o que acontecer. Passo por cima de meio mundo, mas eu vou ganhar dinheiro. Então a sua fé é questionável. Aí você fala, nossa, mas então se for pensar assim, a fé de todos nós é questionável. Mas o que eu falei no começo aqui? Nós não sabemos direito o que significa fé. A gente acha que sabe. Mais um pouquinho de conversa descobre-se os seus pontos fracos. Não é difícil. Você mesmo, vasculhando a sua mente, sabe onde estão os seus pontos fracos. Eu não preciso nem vasculhar muito a minha mente para saber onde estão meus pontos fracos.
Então é muito sério isso. É muito sério. Né? No mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesma e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir a face de Deus. Então é o que eu falei. Primeiramente, antes de mais nada, eu preciso confiar em mim. O Criador confia em mim. Eu tenho que ter a obrigação de confiar em mim. Os que vivem na certeza das promessas divinas, são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado, e aumentando-o pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas com vistas à eternidade. Eu me apoio nas promessas divinas e trabalho, não estou imóvel, não estou ocioso, eu estou edificando a minha caminhada, eu estou com certeza construindo uma vida futura sólida, espiritualmente falando. Os que, no entanto, permanecem desalentados, então, primeiro, o parágrafo anterior falou dos que acreditam, agora os que não acreditam, os desalentados, quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas. Aquele que acredita e está firme na sua fé está apoiado nas promessas divinas. O desalentado, o descrente, está apoiado nas promessas humanas. Olha o tamanho da diferença, não vou nem falar. Dão ideia de fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem rodeiro e sem ancorador. Pensa num pedaço de cortiça boiando no rio, não tem direção, vai para qualquer lugar, não tem um ancorador, não tem controle sobre seus movimentos. Esse é um desalentado, e ele está sempre se apoiando em promessas humanas. E aquele que é crente está apoiando em promessas divinas. Ele está pensando na eternidade. O outro, desalentado, está pensando só na existência atual, que é um lapso de tempo de tão pequeno, né? Naturalmente, ninguém poderá viver na terra sem confiar em alguém do seu círculo mais próximo, mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas, não pode excluir a confiança em si mesmo diante do Criador. Vocês viram aqui quantas vezes o texto repete confiar em si mesmo? Gente, isso é a essência desse texto. Confiar em si mesmo. Temos que confiar cada um em si mesmo, né? Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade, a confiança do filho para realizar. Um pai que fizesse mecanicamente um quadro de felicidades dos seus descendentes, exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. É o que a gente está assistindo nos dias atuais. Os pais fazendo tudo pelos filhos. Não deixe os filhos fazer nada. Ainda chega ao disparate de falar assim: não, mas eu não quero que meu filho passe o que eu passei. Por quê? Você não está aí firme e forte? Então qual que é o problema com o que você passou? Acredito que problema nenhum, mas você passou, você está aí
construiu uma família, construiu uma vida. Qual é o problema com aquilo que você passou? Então eu vejo hoje, por exemplo, os pais não deixam os filhos assumir as responsabilidades que deveriam assumir em cada uma das idades. Todo mundo sabe que eu trabalho em escola, né? Eu às vezes até critico os pais que tom, está aqui um pai ali, né? Meio pejorativo. Quando o pai me liga: ô Márcio, que dia que vai ser a prova de matemática? Aí se eu tenho alguma intimidade com o pai, e muitas vezes eu tenho, porque muitas vezes ele foi meu aluno, aí eu falo assim: então pai, é o senhor que vai fazer a prova? O senhor está perguntando que dia que é a prova, eu estou imaginando que é o senhor que vai fazer, não é o aluno, porque quem vai fazer a prova tem que saber que dia que é a prova ou não. Ou então a mãe liga e pergunta: o que vai cair na prova? Uai, mãe, é a senhora que vai fazer a prova? Eu falo: é a senhora que vai fazer a prova? Ou é o filho? Porque quem vai fazer a prova tem que saber o que vai cair. Ou será que eu fui enganado? Então, fica assumindo as responsabilidades que são do aluno. Isso aí não dá certo. Isso não dá certo, já está aprovado que não dá certo. Tá? Não tem muito tempo um pai chega para mim: nossa, mas você acredita que eu perdi a inscrição do Enem? Ah, mas você ia fazer a prova do Enem? Não, eu ia fazer inscrição para o meu filho. Fala: você não tem vergonha não? Você ia fazer a inscrição daquele marmanjo lá? Por que não é ele que vai fazer a inscrição? Você só tem que tirar o dinheiro do bolso e dar para ele, que aliás é sua obrigação, ele não tem renda. Agora quem tem que fazer a inscrição é ele. Está prestes a entrar na faculdade e não vai atrás de uma inscrição? Você tem que ir. Você trabalha o dia inteiro e tem que ficar preocupado com inscrição de vestibular? Está tudo errado. Então é isso que está falando aqui. O pai quer construir a felicidade do filho. Não é assim. Por que te manterás indeciso se o Senhor te conferiu esse ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Vai para a parede antes. Se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, por que que eu não devo eu mesmo confiar em mim? Aí você vai para casa pensando nisso hoje, nessa pergunta. Já está de volta, né? Vamos para o passe. Hoje eu quero ser muito